O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Olá, querida irmã Débora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela atenção. E nós que agradecemos seu carinho e falar para todos nós. Então, vamos dar uma boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando, agradecer a eles pela presença virtual. E apresento a nossa irmã Débora, que é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Para nós é uma alegria muito grande tê-la conosco. Primeira vez que fala para nós, que é o Centro Espírita Zé da Gama. Então, estamos aqui para mais uns ensinamentos da doutrina espírita. Nesse momento, convidamos a todos para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre, guia e modelo da humanidade, Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, estudando a doutrina dos espíritos. Pedimos aos bons espíritos que sempre nos acompanham, a nossa mentora Zilda Gama, para inspirar a nossa irmã no seu trabalho na noite de hoje, e que todos nós possamos estar atentos, de coração e mente abertos, para compreendermos esses ensinamentos tão preciosos para a nossa evolução espiritual, que é a nossa meta, chegarmos a ser espíritos puros. Pedimos, Senhor, a sua bênção para todos nós, encarnados e desencarnados. E vamos, então, juntos apreciar o trabalho que a nossa irmã nos trouxe para compreendermos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida Débora, a palavra é sua. Muito obrigado. Desde já, boa noite a todos. Gratidão pela oportunidade e que nós possamos refletir sobre este tema que é o desta noite, para falarmos a respeito de Maria de Magdala, sua obra de amor, sua obra de luz
e de felicidade que nós temos através da sua redenção enquanto espírito. Que possamos todos refletirmos sobre este aspecto tão importante perante a vida e a doutrina espírita. Façamos uma reflexão a respeito disto, no intuito que se refere a este tema que é tão profundo. Maria de Magdala, Maria Madalena, conhecida por alguns, é um dos espíritos que passou pelas maiores transformações que alguém é capaz de ter, junto com Saulo de Tarso, posteriormente Paulo de Tarso, um dos maiores exemplos de resignação e de reforma íntima que nós temos conhecimento. Por isso é que falamos neste sentido, para conversarmos a respeito de Maria de Magdala. Esta, nossa irmã, que a sua origem é incerta. Ela, entre aspas, apareceu na região de Magdala. Por isto, tida como Maria de Magdala, uma cidade onde, teoricamente, fomentava ali todas as questões que se referem aos vícios. Em Magdala, ali vivia-se todas as sortes, se assim podemos dizer, a respeito de vícios. Uma localidade também denominada Migdol no Maia, no Talmud, uma aldeia de pescadores, à beira ocidental do lago de Genezaré. Ali esta mulher aparecera, sem que se soubesse exatamente sua origem, sem que se tivesse ou que se tenha também ciência a respeito de sua família. Sua beleza muito chamara a atenção desde cedo, por parte de todos os homens. Ela causava inveja às mulheres que a detestavam, porque sabiam que os seus maridos estavam frequentando a sua casa, o seu palácio, nas horas escondidas da noite. Homens que, aos olhos do dia e de todos, baixavam a cabeça ou olhavam diretamente para cima. Por quê? Porque eles tinham tudo o que o dinheiro lhes poderia comprar. Porém, os seus espíritos estavam entregues à luxúria, aos prazeres imediatos e físicos. Aos olhos escondidos de todos, eles eram invejados pela riqueza, mas eram pessoas que escondiam à noite e nessa calada da noite, como dizemos, procuravam por Maria. Ela que vivia uma completa obsessão em sua vida. Como nós sabemos, pela doutrina espírita, como muito bem explicado pelo nosso irmão Allan Kardec no Livro dos Médiuns, a obsessão possui 3 faces, muito distintas, mas muito conhecidas. A obsessão simples, que começa de uma forma muito sutil, com investidas, com comentários, que são torpedos que todos nós recebemos, eventualmente,
E dentro destes torpedos, ela fora mais um, como nós, que abraçara estas colocações pelos nossos irmãos espirituais. E dentro disto, lá estava Maria, com o tempo, passando a desenvolver a fascinação, e da fascinação, aonde ela já não mais tinha exatamente o controle sobre si, Maria, durante o dia, Maria de Magdala, fazia fortunas, fazia dinheiro, à noite, vendendo o seu corpo e o seu prazer. Estes homens, então, lhe davam fortunas, ela era disputada. E dentro disto, ela entrava em períodos de completa loucura, de completa dor e desespero, cada vez que caía em si frente aos seus erros cometidos. E isso nos faz refletir sobre o que cada um de nós faz sobre a sua vida, sobre as suas encarnações. Quantas vezes nós vamos chorar entregues ao desespero? Quantas vezes nós vamos sofrer, assim, os tormentos dos erros que fazemos escondidos aonde ninguém vê, mas a espiritualidade ali se encontra. E aí compreendemos, porque na questão de número 459, Allan Kardec então questiona os bons espíritos, perguntando a eles se os espíritos influem sobre os nossos pensamentos. E a espiritualidade superior então nos diz que a influência deles é muito maior do que imaginamos. Na maioria das vezes, são eles que nos dirigem. Assim seguia Maria, entre a dor da realidade e o deslumbramento que as noites lhe traziam. Ela aprendera então a ver nos homens e na atividade que ela desenvolvia através do sexo que ela tinha de forma completamente desregrada com estes homens. Via neles apenas prazer, violência e crueldade. Maria, prontamente, com o passar do tempo, era uma pessoa entregue completamente à subjugação. Maria já não mais se coordenava, mas Maria era coordenada em sua dor. Ela, que tinha então um palácio, funcionários, ela que era a dona dos sonhos de todos aqueles. Mas com tudo isso, apesar de todos os prazeres e apesar de todos os bens materiais que Maria conquistava, ela não era feliz. Era alguém triste, calada, porque se sentia descartada em todos os sentidos. E nós vamos ter em um dos evangelhos uma citação a Maria, em Lucas, no capítulo 8, aonde nos diz: depois disso, Jesus percorria cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com eles também, algumas mulheres que tinham sido curadas de maus espíritos e doentes. E ali ele cita também a Maria Madalena, Maria de Magdala. Maria, que buscava nesta dor, na sua loucura, conforme ela vivia, ela buscava a fuga de tudo isto. Ela desejava
ter vida, mas já não sabia mais como se coordenar. Até o momento em que ouve falar de Jesus. E ela deseja ardentemente saber quem é este Jesus, que não viera para os perfeitos, os sãos, mas que viera para ensinar aqueles como eu e como você a sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Maria, então, através do contato com um homem que havia ajudado tempos antes, fica sabendo: o mestre está na cidade e muito próximo dela. Nós que pensamos que uma semente plantada se perde, que o bem que nós fazemos nunca é visto. Tempos antes, Maria havia ajudado com uma pequena quantia a um mendigo de rua, a um pobre homem que vivia perambulando, este não esquecer o bem que ela fizera a ele. Ele corre então até Maria e diz a ela que Jesus estava por ali. Ela então, no seu ato de desespero, corre e vai ao encontro de Jesus. Jesus que estava jantando, Jesus que havia sido convidado e estava na casa de Simão. Maria sabia que não era bem-vinda naquele local, mas mesmo assim, ela vai até lá, até a casa de Simão, que estava ostentando, tal qual todos os outros, uma falsa realidade, pois Simão era mais um dos clientes de Maria. Simão também procurava Maria na calada da noite, mas durante o dia era um homem invejado por todos. Era um comerciante e ali ele estava, vendo Maria entrar, perplexo, atônito, frente a tudo, pensando que Maria iria então, Maria de Magdala, iria colocar o seu jantar a perder. De um lado estava Simão, calado, mudo, ao mesmo tempo que indignado, porque quem era aquela que ousava entrar em sua casa? Os outros homens também. Para eles, Maria era apenas uma simples meretriz, alguém que vendia o corpo. Mas ali estava um espírito buscando a sua redenção, buscando a sua reforma íntima, que tanto nós falamos pela doutrina espírita. Então, de um lado, um espírito atormentado por suas dores morais, por sua consciência culpada, gritando em silêncio o desespero de uma alma, pedindo ajuda. Esta era Maria de Magdala. Do outro lado, a hipocrisia de uma sociedade que buscava Marias escondidas, mas que ali demonstrava a máscara da polidez, da intelectualidade e de tudo o que o dinheiro poderia ostentar. Entre eles estava Jesus, o espírito mais perfeito, modelo e guia da humanidade, como nos diz o Livro dos Espíritos, na resposta mais curta que nós temos nesta obra.
Jesus, que não viera para reencarnar como nós. Sim, porque ele não tem e nem tinha o que espiar, nem passar por provas. Veio para encarnar entre nós, para nos mostrar como devemos agir e que é possível sim a nossa transformação, nossa modificação. Nós sabemos que os pilares da doutrina espírita se alicerçam sob a caridade. E por que negamos a mão estendida àquele que nos pede ajuda? Porque muitas vezes fechamos os olhos frente às dores que os nossos irmãos enfrentam. Diante de tudo isto, lá se encontrava então Maria, que não era diferente de nenhum daqueles que ali estavam, mas que era muito mais sincera do que todos aqueles, porque ela não escondia o que fazia. A sua verdade estava estampada nos olhos da sociedade. Nós temos, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, os motivos para a resignação, as causas anteriores, as causas atuais da aflição, bem como o tema que trata sobre o suicídio e a loucura. E sabemos que o que muitas vezes leva alguém a desistir da sua vida e de mudar são julgamentos recebidos pela parte de todos à sua volta. E num grito de silêncio e de dor, aquele que está sofrendo, na obsessão, tudo que deseja é de uma mão estendida e que possa, então, se transformar, se reformar e buscar vencer as dores que existem dentro de si. Por isto, dentro da obra Caminho, Verdade e Vida, através do nosso querido Emmanuel, nós vamos encontrar o tema do tópico número 92, que diz Madalena. E Emmanuel então nos diz dos fatos mais significativos do Evangelho: a primeira visita de Jesus na ressurreição é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada. Por que razões profundas deixaria o Mestre Divino tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? E nós vemos esta citação na obra Caminho, Verdade e Vida, bem como o item de número 119 da obra Pão Nosso, também de Emmanuel, falando ajuda sempre, e ali mencionando que constitui passagem das mais dramáticas dos Atos dos Apóstolos, aquela em que Paulo de Tarso se prepara à frente dos testemunhos que o aguardavam em Jerusalém. E este era o testemunho de Maria, a mulher que agora desejava ardentemente livrar-se desta depressão, livrar-se desta culpa, desta dor, que não suportava mais a obsessão, a subjugação, a fascinação que vivia. Ela ouvira falar daquele homem que ela ajudara um dia, que o mestre havia lhe curado as feridas, as chagas, e que poderia ajudá-la. Maria, que se sentia a pior de todas as criaturas, agora estava ali, frente ao mestre. E se aqueles homens ostentavam riquezas e o que ofereciam era apenas uma parte, 1/10 de sua fortuna, Maria agora estava ali, lavando os pés do mestre com o perfume mais caro
que poderia comprar um terreno, uma fazenda, um palácio. Ela ali lavava os pés de Cristo, enxugava com seus cabelos, beijava os pés de Cristo, deixando todos aqueles atônitos, porque o mestre assim procedia. Se ele poderia ficar mal falado, se as pessoas poderiam julgá-lo, vendo Maria junto dele. Mas Cristo não estava preocupado com os olhos condenatórios de uma sociedade hipócrita, mas sim com a alma, com aquele espírito que desejava a sua ajuda. E assim ele deixara claro que o gesto de Maria valia muito mais do que a ostentação das mentes que, em silêncio, temiam ser desmascaradas por ela. O gesto de Maria demonstrava e demonstra o que todos nós buscamos diariamente: uma palavra de carinho, uma força, um ombro amigo. É isto que nós buscamos. É isto que nós entendemos e é isto que nós aprendemos. Quando nós podemos refletir sobre a dificuldade que temos em vencermos as questões da obsessão. E nós encontramos, então, na obra O Consolador, na pergunta de número 393, a pergunta feita, então, ao nosso querido Emmanuel. Como entender a obsessão? É prova inevitável um acidente que possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? E Emmanuel, então, responde: a obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Por isto, chegara a hora, chegara o momento. Maria iria libertar-se de todas estas dores. Ela que não havia transformado sua vida, antes disto, em dores do dia para a noite, mas tinha engavetado nos arquivos de sua alma, de seu perispírito, a fraqueza pelos vícios sexuais. E então buscava agora esta redenção. Após este gesto de Maria, Cristo então a diz que ela vai em paz, por muito ter amado, seus pecados estavam perdoados. Maria é liberta pela narrativa bíblica de cerca de 7 espíritos endemoniados, que representavam ali, então, as companhias espirituais que vibravam e sintonizavam com todos os pensamentos que até então ela havia emitido. Sim, porque nós, muitas vezes, nos sentimos vítimas das dores que enfrentamos e nos esquecemos de que não existem vítimas. Se passamos por dores, a conta nunca chega no endereço errado. E lá estava Maria, agora decidida a reformar-se intimamente e a virar a chave de sua vida, depois de várias encarnações, sofrendo, acumulando os mesmos débitos. Chegava a hora da sua libertação. E ela, então, recebe esta luz, recebe esta mão estendida de Cristo, que então lhe diz: mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz, conforme nós lemos no capítulo 7 e versículo 48
de Lucas. Após tudo isto, Maria não volta atrás da sua decisão. Pelo contrário, no dia seguinte, ela começa a jogar tudo pela janela. Sua riqueza, seu dinheiro, seus vestidos, que ela ostentava para receber tantos homens. E eles, a sociedade, mais uma vez, apontava os dedos e a condenava, pensando que seria mais um momento em que Maria iria virar as costas à sua decisão e voltar-se novamente ao prazer momentâneo, deixando todas as riquezas espirituais que havia adquirido para trás. Porém, diferente da maioria de nós, Maria havia realmente tido um encontro com Cristo e estava agora tomando a sua decisão, reformando a sua vida de uma forma sem voltas. Lá estava ela, distribuindo tudo o que ela havia adquirido durante aquela existência. Enquanto alguns diziam que era loucura, enquanto outros diziam que ela iria logo voltar a si novamente, e a vida que tinha Maria estava transformada e regenerada. Maria havia, sim, buscado servir a todos aqueles que ela pudesse encontrar pelo caminho. Sim, porque ela, buscando ter uma nova vida, acolhera os conselhos de Cristo, que dizia que ela poderia, sim, ser mãe. E ela não conseguia compreender, pois que havia tido vários homens e nunca havia tido um filho seu de sangue. Mas Cristo falava de todos aqueles que estavam pelo caminho, necessitados de amparo e de ajuda. E quantos de nós que viramos as costas? Seja para estes que estão aqui ao nosso lado, dentro de casa, ou seja para aqueles que encontramos nas ruas pelo caminho. Sim, porque chamarmos de irmãos uns aos outros, nós que aqui nos encontramos, é muito simples. Mas entender que estes que vivem à minha volta e que muitas vezes são tão difíceis de conviver, também são meus irmãos, estes sim merecem a maior ajuda. Maria passa então a viver junto com Cristo e os discípulos, indo junto com Maria, a mãe de Cristo também, auxiliar os pobres, a buscar os leprosos, a todos estes que a sociedade virava as costas. Estes eram a sua companhia, daquele momento em diante, e seus irmãos. Isto foi mais um dos momentos de transformação, porque Maria provou da desconfiança, provou da dúvida de todos aqueles que pensavam que ela não iria se transformar, iria voltar atrás. Passou os seus tempos que ainda lhe restavam, usando da dignidade e da transformação. E aí nós lembramos a citação do nosso querido Allan Kardec, que nos diz: o verdadeiro espírita, entre outras palavras, não é aquele perfeito, mas é o que se esforça diariamente por vencer as suas más tendências. Exatamente e tal qual, então, Maria havia feito, se transformado, se regenerado. Então, após estes tempos, Cristo, então, é crucificado. Cristo, então, é colocado num túmulo, e uma pedra
alheio. E eis que no domingo vai Maria, então, junto com Maria, a mãe de Cristo, nesta sua passagem terrena, junto com Joana, mas também Joana de Cusa, mas encontra então a pedra removida, lençóis dobrados haviam levado, segundo compreendiam então o corpo de Cristo. Ela então, junto com os outros, fica atônita, triste e sem compreender. Mas, tempos passados, eis que Cristo, então, surge primeiramente para Maria e lhe chama prontamente pelo nome, tal qual a narrativa que podemos encontrar também na obra Boa Nova, de Humberto de Campos. E ela, sem compreender, ainda atônita, fica impactada, olhando para ele, sem compreender, sem entender. Tenta tocar em Cristo, mas ele lhe diz: não me toques, eu ainda não fui para junto do Pai. Maria, a pecadora. Maria, dita a prostituta, transformada, regenerada. Uma alma que se voltara para o amor, para a caridade, para a transformação, para a libertação de tantas almas que agora estavam ali, junto, buscando compreender o que havia lhe dado tanta força para esta transformação, para esta mudança. O que dizer de uma alma quando consegue colocar em prática tudo aquilo que tanto falamos a respeito da doutrina espírita? Aquilo tudo que nos fala o verdadeiro Evangelho de Cristo. Esta sua transformação que vem falar do amor, o amor sem medidas, o amor demonstrado por Cristo. Maria estava agora na sua redenção. Cristo não surgira primeiramente aquela que fora sua mãe, aqui na terra. Não surgira primeiramente aos discípulos, mas a Maria, Maria de Magdala, que exemplifica exatamente o que nós somos até o momento. Almas endividadas, almas carentes de afeto, necessitadas de amparo, necessitadas de luz. Nós que falamos tanto neste mês atual, no Setembro Amarelo, e que agora buscamos compreender que não podemos simplesmente falar, mas precisamos praticar o verdadeiro Evangelho. Sim, porque de palavras o nosso mundo está cheio. Precisamos buscar, nem que seja uma vírgula a cada dia, viver o que Maria viveu, a transformação, a prática do amor. Ela, que de tanto buscar auxiliar aos pobres, aos leprosos e todos aqueles que se encontravam pelo caminho, porque ela aprendera com Cristo aquilo que deveria ser feito. Também estava tomada pela doença. Havia também tido as suas carnes dilaceradas pela lepra, pela doença. E, num dia,
em que o seu corpo não mais suportou os efeitos da doença, os efeitos de tudo isto. Maria, então, despedia-se desta encarnação, com o corpo coberto por feridas, mas com a alma redimida e em paz, morrendo às portas de Éfeso, mas com a sua alma recolhida pelos braços de Cristo e pelo amparo que ela distribuíra e ofertara a todos. Nós que buscamos também aqui, tal qual como Maria, que as nossas preces sejam ouvidas, que possamos nos sentir neste momento amparados e fortalecidos pela alegria da paz, pela alma deste Cristo, que disse que onde 2 ou mais eles estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Abracemos a luz que o Evangelho no lar nos traz, de uma equipe espiritual que se dedica a nos amparar, a nos auxiliar. Compreendamos que nunca estamos a sós, porque espíritos de luz se encontram junto, não de todos aqueles que sejam perfeitos, porque não existem. O único espírito puro a ter estado nesta terra, que nos temos notícia, é Cristo. Então estamos todos buscando aqui a reforma íntima, mas não nos esqueçamos de deixarmos a hipocrisia de lado, de deixarmos as dores para trás, de pararmos de apontarmos os erros e os dedos aos outros, que precisamos tirar o argueiro, a trave do nosso olho, enquanto enxergamos o argueiro no olho do nosso irmão, que precisamos mudar e colocar em prática esta reforma íntima. Falamos tanto em transição planetária, falamos tanto na transformação do planeta, e aí compreendemos por que na Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, nós encontramos ali a explicação de que não será a transformação física do planeta, mas a nossa transformação moral e espiritual que trará essa transformação, que trará esta mudança. Entendemos porque a segunda parte do livro O Céu e o Inferno traz 66 exemplos. Espíritos que desencarnaram em paz, espíritos endividados, espíritos criminosos, que sofreram de obsessão e diversas causas, trazendo seus testemunhos para que nós possamos refletir sobre isto. E por que será que se exporam daquela forma? Para servirem de exemplo, para despertarmos em nós essa transformação. E aí, então, bendito seja o nosso querido irmão André Luiz, que através da série No Mundo Espiritual, iniciando exatamente por nosso lar, aonde ele expõe todas as suas dores, todas as suas mágoas, todos os seus erros e a sua regeneração. Ele que conseguiu perceber a presença e enxergar Clarencio à sua frente, quando realizou a prece. Havia deixado tudo isto para trás. Havia tido, sim, uma educação religiosa, mas havia abandonado ela nos prazeres do mundo terreno. Havia abraçado a materialidade e deixado para trás todo o ensinamento religioso que havia aprendido por parte dos pais, principalmente de sua mãe, e desencarnara tal qual nós sabemos, pela sífilis. Um homem
que viveu tal como um homem de sua época, mas que desencarnara de uma doença muito grave, principalmente para um médico, e que era casado. Mas que agora, então, descobre, percebe um mundo espiritual à sua frente e busca, passo a passo, essa sua transformação. E aprende ao final desta obra, no capítulo 50, ao tornar-se cidadão de nosso lar, que nós precisamos abandonar o eu e abraçarmos o coletivo. Cristo diz no Evangelho que ele deixa 99 ovelhas lá, guardadas em completa proteção, e vai atrás daquela única que está desgarrada para ter o seu rebanho completo, nós ouvimos. Diariamente ele faz isto. E muitas vezes nós estamos protegidas entre as 99, mas diversas vezes nós somos aquela uma a qual ele vai atrás e não desiste de nós. O mundo, muitas vezes, como diz a letra daquela música, muitas vezes nos quer chorar, nos quer ver sofrer, aponta os dedos, não nos dá uma outra oportunidade, mais uma chance, age na falsidade ou hipocrisia de dizer que todos nós merecemos uma segunda chance, mas não dá esta chance. Porém, este nosso melhor amigo não nos abandona e não desiste de nós. Assim, nós temos nesta encarnação, e talvez tivemos em outras passadas, a doutrina espírita como este consolador para as nossas almas. A doutrina espírita que pode ter iniciado através de fenômenos, que pode ter buscado através disto chamar a atenção de tantas almas, mas que agora, há muito tempo, abraça este caráter consolador e transformador. Por que deixarmos para depois? Por que continuarmos postergando a nossa transformação, a nossa mudança? Se tal qual Maria de Magdala, Cristo está passando aqui junto de nós. Cristo está nos chamando. Ele está às portas e chama a mim e a você para nos transformarmos, para deixarmos as dores que atormentam a nossa alma de lado, para deixarmos todas as tristezas, para deixarmos o vazio que a materialidade provoca em nós, de termos que ficar ostentando uma vida que enche os olhos, mas que, a hora que deitamos, nos sufoca pelo vazio que encontramos. Isto é o que nós somos convidados a mudar pela doutrina espírita. Por que que as cartas que o nosso querido Chico Xavier recebia transformaram tantas vidas? Porque ali está a certeza de que a vida, sim, continua, de que precisamos mudar, podemos acreditar, podemos confiar no amor, na paz, na libertação, podemos confiar neste carinho que liberta, podemos acreditar nesta paz que nos traz luz, podemos sim acreditar e fortalecer as nossas almas através do amor e da alegria. Meus irmãos, tal qual Maria, busquemos a nossa regeneração,
pela paz, pela transformação das nossas almas. Não deixemos mais passar a oportunidade. Não deixemos mais que a dor continue a tirar o nosso sono, a nos enfraquecer e a nos entristecer. Façamos das palavras da nossa querida Amélia Rodrigues, psicografadas pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, um sol de luz também em nossas vidas, que nos deixou um exemplo, uma vida de dedicação e de amor, também as nossas palavras. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos destes, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival, de cor da generosa natureza, e os que perderam a visão, deixamo-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Muito obrigado, Senhor, porque posso te escutar, o teu nome sublime e posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na fazia e não podem cantar nem de noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas da ação, do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nestes traços, como estrelas sublimes fugindo em meus braços, e pelos pés que me levaram a marchar ereto, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que o teu reino, após a lida dolorosa da vida, onde poder bailar, em transportes sublimes, outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que o mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou a escola de amor, a mansão da glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu, mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar. Se eu não possuir nada, nem as estrelas
nem as estradas, nem as estrelas do céu, como o leito de repouso, e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho ao léu, sem ninguém para me consolar. Direi ainda, obrigado, Senhor. Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste essa vida jovial, alegre, e o teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos os irmãos e irmãs. Obrigado pela paz. Que os bons espíritos nos guiem. Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Oh, minha querida, nós só temos que dizer gratidão a você por trazer esse ensino maravilhoso, mostrando que o arrependimento sincero, como o de Maria de Magdala, a fez transformar em caridade pura, ajudando a todos aqueles que mais necessitavam. Então, foi um estudo de muita reflexão, e nós, então, só temos que dizer muito obrigada, minha irmã, e que você continue fazendo suas palestras, volte também para falar para nós, e todo o nosso carinho. Muito obrigada. Então, vamos à nossa prece, convidando a todos, aqueles que estão conosco ou aqueles que só poderão assistir em outra ocasião, e elevemos nosso pensamento para agradecer a Deus, esse Pai de amor e bondade, a Jesus, esse mestre amigo que trouxe tantos ensinamentos, como esse que a nossa irmã trouxe, falando de tudo que nós devemos nos transformar, que é necessário para a nossa evolução espiritual. Senhor, como agradecer as bênçãos que recebemos todos os dias e que possamos realmente praticar todos esses ensinamentos que foram explicados para nós. Que Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos auxiliando nessa tarefa de cada dia sermos um pouco melhor. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos que recebemos. E mais uma vez agradecemos a presença da nossa irmã, a presença de todos, e pedimos que todos nós sejamos envolvidos na paz e no amor de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, assim minha querida seja. irmã, você leva esse abraço muito carinhoso de todos nós para você e todos os seus familiares. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo carinho. Um abraço de todos. Muito obrigado. Muito obrigada a você.